Uou! Salve galera! Muito boa noite para você sintonizado na Record News Santa Catarina. Eu sou Marcelo Cabral. Esse é o Conexão ND que está só começando. Nos próximos 35 minutos nós vamos falar de esporte. As nossas noites de quinta são assim, obrigado! E hoje o papo é futebol. Com muita alegria recebemos aqui no estúdio o presidente do Figueirense, José Tadeu da Cruz. Boa noite, presidente. Boa noite, Mancha. Satisfação muito grande estar participando do Conexão ND. Realmente falar de esporte é gostoso e mandar uma saudação especial para a grande nação alvinegra. Legal demais, tem muito papo para comentar, muito assunto para debater, mas eu queria chamar uma atenção do presidente para o seguinte: a última semana foi agitada demais, né, presidente? Pro lado bom, pro lado ruim, aniversário de 102 anos do clube, um jogo festivo lá na segunda-feira passada que teve, na minha opinião e na minha visão, um erro de arbitragem que culminou com a derrota do Figueirense, desligamento do técnico Roberto Fonseca, o acerto com o novo técnico Paulo Baier, a morte do nosso amigo e ídolo Albeneir Marques, a estreia do Baier com vitória fora de casa. Ufa, que semaninha agitada. Queria perguntar primeiro para o senhor sobre o Albeneir. O senhor tinha muito contato, assistiu muito ali na arquibancada o Albeneir jogar? Meu ídolo, antes Aí, de mais nada, um grande ídolo do Figueirense, mas o Albeneir deixou muita saudade, vai deixar. Nossa, eu era menino, né? Passava por debaixo da roleta para assistir jogos do Albeneir. O Albeneir era sempre um jogador diferenciado que fazia o Scarpelli balançar, né, tremer o Scarpelli, porque foi um grande jogador, um grande exemplo de pessoa e que infelizmente aconteceu, é o ciclo da vida, né? Passou, mas como falo, foi uma semana de consternação, muita tristeza, mas o Albeneir está eternizado na história gloriosa do Figueirense. Legal demais. Paulo Baier, Roberto Fonseca desligado na última semana, Paulo Baier chegou. Como é que chegaram a este nome, presidente? Como é que foi esse acerto? Primeiro que no dia do aniversário foi assim aquele fatídico resultado. O Paulo Baier já estava no nosso radar já há tempos atrás, a gente nunca chegamos num consenso de trazê-lo. Mas agora, como os fatos vieram ocorrendo negativamente, nós tivemos que tomar uma atitude rápida, atendendo um apelo da nossa torcida, né, que foi a manifestação da torcida também teve um fator positivo e decisivo para a tomada de decisão. Mudamos de um treinador para o outro, com perfis diferentes, né, mas é um treinador mais aguerrido, um treinador mais vibrante, mais competitivo, diríamos assim. E acertamos porque é claro que é cedo ainda para se cravar que o projeto deu certo com o Paulo Baier, mas o primeiro resultado fora de casa, depois de um ano sem vencer fora, e eu tive a oportunidade de estar no vestiário, um vestiário vibrante, um vestiário incendiado. Acho que isso é o DNA dele e é o Figueirense, né? O Figueirense é um time competitivo, a nossa torcida não gosta de time reativo. O Figueirense sempre foi propositivo dentro do estádio Orlando Scarpelli, principalmente aquele início de jogo amassando o adversário, aí a torcida inflama e aí as forças conspiram a favor e o resultado aparece. Camando Caia fez um gol com 30 segundos, acho que uma vez com 18 segundos. Faz tempo, Camando Caia. Na pressão. Na pressão, Primeiro exatamente. toque na bola, lançaram o Camando Caia, ele foi lá e fez um gol, lembro muito disso lá no Scarpelli. Como é que o Figueirense entrou na vida do menino Tadeu? Como, quando, por quê? Então, eu sou de Bom Retiro, aqui da Serra de Santa Catarina, né? Vim para morar em Florianópolis em 1975 e o Campeonato Catarinense de 1974, ele foi decidido em janeiro de 75 por questão de data e tal, enfim. E o Figueirense foi campeão, ganhando do Internacional de Lages de 4-2. E aí, me recordo assim, aquela carreata, aquela passeata, aquela festa no centro de Florianópolis, com carros e bandeiras desfraldadas, bandeirão para fora da janela. Fora da janela. Então isso, e um buzinaço, né? Então isso contagiou, realmente me contagiou. E dali para frente eu comecei a acompanhar o Figueirense de perto, né? Eu tinha 11 anos de idade, não tinha 11 completo ainda, que era janeiro e eu faço aniversário em maio. E isso eu comecei a acompanhar pelas rádios e comecei a pedir para... Meu pai não ia ao estádio, né? Tinha uma simpatia pelo Avaí, o meu pai, mas não era um torcedor assim, né? Então, enfim, então eu comecei a ir com os amigos, amigos de maior idade, que eu pedia para
para que me levasse ao estádio Orlando Scarpelli e comecei a acompanhar o Figueirense em 1975. E ali foi, acompanhando todos os jogos, aí veio a história daquele memorável campanha de 75, né? Depois veio a década de 80, foi justamente a década do BNI, que o Figueirense fazia boas campanhas nos campeonatos estaduais. E aí, na década de 90, me tornei conselheiro do clube, sempre com um projeto, pensando em ser alguém no Figueirense com a participação maior, né? Que fosse na diretoria. Então, comecei a participar de conselho fiscal. Fui daquele time do Paulo e do Norton lá na década de 2000, um pouco mais distante. Eu estava no conselho fiscal, porque tinha minha atividade que não podia compartilhar. E dali fui me engajando cada vez mais nas coisas do Figueirense. Em 2019, eu aposentei do meu trabalho, eu trabalhei na área financeira, e vim para Florianópolis, eu estava em São Paulo, vim para Floripa e falei, agora eu vou me aproximar mais do clube. Infelizmente chegamos aqui nessa situação, mas aí foi um momento que fui convidado novamente para participar do grupo. Em 2020 assumimos lá a vice-presidência do presidente Norton. E hoje chegamos à presidência do Figueirense com muito orgulho e com muita paixão e muita dedicação. Pergunta que vem agora é super conectada. Como é que é ser presidente em um dos momentos mais difíceis do Clube Alvinegro? Não é fácil, tá, Mancha? A gente precisa ter assim, muita capacidade e muita coragem. Eu sempre falo que tem que ter muita coragem para você assumir uma situação dessa. Até porque a forma como nós assumimos, não houve uma transição. Porque a direção que estava antes da gente, né, antes do Francisco de Assis, que é bom lembrar, ela foi temerária, foi umas gestões muito difíceis que saíram na justiça, né? Então não houve assim uma transição. O Francisco, quando assumiu, ele ficou de setembro a março também, não deu tempo, sozinho praticamente, e segurou toda a onda. E quando a nossa equipe chegou, nós começamos a fazer o trabalho de diagnóstico. Tinha um pré-diagnóstico feito, mas assim, profundamente, profissionalmente, sabendo que tipo de dívida tinha, qual era a tipologia, quem são os credores, que forma sanar. Então, realmente, isso foi um susto, levamos assim um susto muito grande. As coisas foram se avolumando em termos de valor de dívida. Mas hoje a gente tem isso na mão, né? Conseguimos dar essa volta. É claro que veio Álvares e Marçal em agosto para nos ajudar, mas não é fácil, é uma dívida muito alta. A receita do clube não compensa, não paga a dívida, não paga a conta corrente, hoje não fecha, né? Hoje nós temos um fluxo de caixa negativo ainda. Você imagina pagar uma dívida de 185 milhões com uma receita de 12 milhões anos. Então, realmente é muito complicado, mas conseguimos já fazer esse alongamento da dívida através da recuperação extrajudicial. Acho que agora as coisas estão encaminhando, temos alguns negócios na frente aí para sair e acredito que com todo esse trabalho e esforço está valendo a pena porque a gente vai conseguir realinhar o Figueirense. Legal. E eu tenho a lembrança do Tadeu torcedor, né? Que estava sentado na arquibancada, entre aspas, estava mais em pé ali com a turma. Como é que foi sair de uma cadeira da arquibancada para a cadeira mais importante do Scarpelli? É muito diferente. É mais fácil ser torcedor, em que pese a emoção, mas é lógico que é bem diferente. A gente está numa posição hoje de vanguarda do clube, né? E que o razão tem que prevalecer. A gente não pode fazer uma gestão na emoção porque acaba se atropelando e piorando mais as coisas. Mas é um passo importante, mas eu não fiz isso de forma radical, né? Mas eu fui conquistando degrau por degrau, me preparando, observando, participando do Conselho Deliberativo, onde eu talvez fosse um dos membros mais jovens na época que eu entrei, mas sempre ouvindo mais do que falando, aprendendo com os mais antigos e assim fui me preparando pela escola do Figueirense para chegar à cadeira de presidente. Legal. Você falou de razão, de paixão. Tenho certeza que no início, de torcedor, era a paixão que comandava. Ah, sim. Hoje quando a gente vê alguma manifestação de torcedor, a gente fazia isso, né? Também estava lá. E claro, porque isso faz parte do relacionamento do clube com o torcedor. Do clube e torcedor, time de futebol com torcida. No momento da emoção, ninguém quer perder, né? Ninguém quer o pior para o clube. Mas aí a emoção toma conta e às vezes a gente se extrapola.
Mas sempre procurei buscar o equilíbrio, eu acho que esse é o melhor caminho, né? Até quando a torcida falava comigo depois daquele jogo do aniversário do dia 12 lá contra o Pouso Alegre. Pouso Alegre, que a torcida falava, pô, presidente, tem que tomar uma atitude e tal, assim, um pouco calorosa a abordagem, e eu dizia, gente, eu perdi 2 vezes hoje. Nós do corpo diretivo do clube, nós perdemos 2 vezes. Nós perdemos primeiro como torcedor e segundo como dirigente. Né? Então, assim, o golpe é dobrado, porque a gente tem o mesmo sentimento. Talvez a torcida olhe assim, o presidente, a diretoria não está preocupada. Não, muito pelo contrário, está tão preocupada e tão sofrida quanto a torcida. Então, isso é um sentimento que a gente não pode deixar de externar. Mas na época o torcedor não botou um capuz na madruga lá e pichou lá. Fora, presidente! Não. Não é pra tanto. Não, porque... Não é por aí, não é por aí. Não é por aí, não. Tá certo. Sempre, A gente falou do torcedor, presidente. Hoje a grande equação financeira passa também pelo sócio presidente, né? Pelo sócio do clube, né, presidente? Hoje o Figueirense tem quantos sócios e qual seria o número mágico, presidente Tadeu, de sócios pagando em dia? 30 mil, 40 mil, 20 mil sócios? Hoje nós temos uma base de sócio de 7.300 sócios adimplentes pagando. Nós já tivemos 14 mil e tantos sócios lá nos primórdios de 2000. Hoje o número ideal seria de 18 a 21 mil. Até exagerei, falei 30, até um pouquinho menos já. Mas também é bom o número. Também é bom. Também é bom. Mas assim, de 18 a 21 mil a gente entende que dá para equilibrar uma conta, por exemplo... Se nós tivéssemos hoje 14 mil, 15 mil, nós já teríamos uma folha de pagamento sustentada pela mensalidade do sócio-torcedor. Que legal. Presidente Tadeu, as campanhas que a gente viu aí no início do ano seguem acontecendo? A vaquinha, o Pix, sempre bom a gente divulgar e lembrar aqui. Então, a vaquinha está rodando lá na Quicante, mas o Pix foi um sucesso, a gente entende, porque a torcida respondeu bem. Até quero agradecer a grande torcida do Figueirense aí, pelo apoio de sempre, que está sempre junto conosco. Sempre que a gente faz um apelo, ela responde rapidamente. O Pix nos ajudou, nós arrecadamos cerca de quase 300 mil reais, quase beirando aí os seus 6 mil transações, né, de Pix, que uma folha de CLT aí praticamente foi resolvida com esse valor. A gente sabe que isso não é recorrente, o Pix não é uma fonte de receita que vai vir todo mês, né? Mas estamos com o Pix, está ativo. Esperamos uma grande vitória lá em Belém, para quem sabe a torcida volte, a gente faça no lançamento lá no Carreteiro Alvinegro de mais um Pix dentro das possibilidades de cada um, para que a gente volte a botar um dinheiro no caixa do clube, que vai nos ajudar muito. Estão vendo até, está aqui na tela, aqui, Juntos pelo Figueira, é isso? Juntos pelo Figueira, Juntos pelo Figueira, @figueirense.com.br, é o Pix que nós criamos para fazer essa ação. Legal. A gente está quase na retinha final do bloco, queria terminar relembrando com o presidente 4 grandes momentos vividos pelo senhor, com o Figueirense, claro, ao vivo e a cores, lá em loco, presenciando a história do clube sendo escrita. Primeiro, uma conquista inesquecível que o senhor lembra de ter assistido, de estar junto, de estar vivendo. Bom, a conquista para mim é inesquecível, foi o título de 99, que foi um título em cima do nosso co-irmão. Genilson? Genilson. Genilson. Tem uma história ali que eu viajava pela Serra Gaúcha, eu estava de férias de trabalho com a família, e esse jogo foi um domingo e eu estava em Gramado, e jantamos com os amigos e tal. Quando eu entrei no apartamento do hotel para dormir, eu falei para minha esposa: vocês querem continuar a viagem, vocês vão continuar. Mas amanhã às 5 horas eu estou indo para Floripa, porque eu não vou perder esse jogo, esse clássico lá, porque é uma final clássico. A última havia sido em 75, né? E eu falei, talvez eu não tenha a oportunidade de assistir uma final novamente entre Avaí e Figueirense, principalmente no estádio Orlando Scarpelli. Enfim, saí de lá às 5 da manhã, vim para Florianópolis, almocei na casa da minha mãe, eu morava no interior do estado ainda. E foi memorável aquela vitória do Figueirense, né? Que nós fomos campeões depois de quase 99, nós estávamos, o último título foi em 94, 5 anos. 5 anos, né? Então ali, essa foi memorável, mas teve outras, né? Nós tivemos o próprio acesso, né, do 2001 do Abimael. Nós tivemos o vice-campeonato de 2007 contra o Fluminense na Copa do Brasil.
Enfim, tivemos vários grandes momentos. Tivemos uma goleada do Figueirense em cima do Palmeiras. Né? Sim, tem vários. Leão com o braço enfaixado. O Figueirense geralmente só nos traz momentos bons, né? Até bons do que ruins. Eu acho até acho que vai responder a segunda pergunta. Um jogo daqueles, não necessariamente uma final, mas um jogo que marcou. Teve a goleada, teve a final da Copa do Brasil, né? Eu falei que o Leão na época era técnico do Palmeiras, ele veio com uma tipóia, né? Uma tipóia no braço. Isso. Uhum. Tem outro jogo que o senhor lembra aí? Tem os títulos, né? Porque foram vários, mas assim, para mim o que mais marcou foi 99. Outro jogo memorável, foram tantos que, enfim, posso citar que grandes campanhas de 2006, né? Que vinha aqui em São Paulo, Flamengo, e todo mundo respeitava o Figueirense, aquele grande time que nós tínhamos. Vários momentos. Um gol. Um gol? O gol do Abimael, né? O iluminado. Iluminado. A chuva, aquele dia foi... Um dia, exatamente. Eu estava lá trabalhando Frio, já. Né? Frio, chuva. Lotado o estádio. Memorável. E a invasão deu um rolo, né, presidente? A invasão deu uma confusão. Deu um rolo, ficou aquilo, vai para a Série A, não vai para a Série A, quem vai é o Londrina. Caxias, quem vai é o Caxias. Que rolo. Foi uma batalha nos tribunais esportivos, né, mas prevaleceu a verdade e a realidade. Não tem como anular fato, né? Houve o gol, o resultado do jogo não poderia ser mudado, então não tinha como você anular e fazer um outro jogo. Acho que foi... No primeiro momento o Caxias até levou, mas depois a gente reverteu no tribunal, no STJD. E para a gente terminar esse bloco, um momento marcante fora das 4 linhas. Fora das 4 linhas, para mim foram grandes vitórias que o Figueirense teve dentro do Scarpelli e eu morando fora, não poder estar dentro do estádio, né? Isso realmente causa uma angústia, mas embora seja de felicidade, mas de angústia. Mas a gestão de 2000, da década de 2000 também foi marcante fora das 4 linhas, né? Aquela memorável 7 anos na Série A, vice-campeonato da Copa do Brasil. Passagem do Edmundo. Passagem do Edmundo. Então, o Figueirense é cheio de glórias né? É isso. Legal, presidente. Fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e a gente retorna com a segunda parte desse bate-papo com o presidente do Figueirense, José Tadeu da Cruz. Resenha tá boa, hein? Segura aí, que é rapidinho. Estamos de volta com o Conexão ND aqui na Record News Santa Catarina, hoje recebendo o presidente alvinegro José Tadeu da Cruz, justamente uma semana depois do aniversário de 102 anos do Figueirense. Presidente, a gente costuma começar esse segundo bloco com a mesma pergunta para todos os nossos convidados. O esporte é transformador, como todo mundo fala? Não tenho dúvida, né? Transforma, sim. O esporte, ele tem uma participação na formação de cidadão em todo lugar do mundo impressionante, né? É pelo esporte que você consegue tirar pessoas do submundo, né? Jovens de caminhos tortuosos. Sem dúvida nenhuma é transformador. O esporte é capaz, independente da modalidade, ele consegue fazer com que as pessoas se socializem melhor, tenham a interação, tenham a empatia, emoção, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é de uma transformação impressionante. Nosso estagiário Roberto Gatti me lembrou aqui no ponto que com essa nova gestão, a base alvinegra está de volta. Sim, o Figueirense tem no seu DNA a formação, né? Nós fomos o primeiro clube formador certificado pela CBF, pela Confederação Brasileira de Futebol. A nossa base estava deteriorada quando nós assumimos. Tinha alguns atletas, mas sequer tinha vínculo com o clube, não tinha contrato, assim, estava um tanto quanto desorganizado. Hoje nós já temos 90 atletas atuando. Nós temos as categorias sub-20, sub-17 e sub-15, com 30 atletas praticamente cada uma. Hoje nós já temos, atuando no time profissional, nós temos o lateral Nucci, né? Temos o zagueiro Eduardo,
Zonta. Nós temos o Gaúcho, né? O Wesley Gaúcho, que está emprestado. Nós temos o Bernabé, que eventualmente entra e faz gol. Enfim, nós temos aí cerca de 6 atletas já integrados. O Léo Maia? No departamento de futebol, o Léo Maia, lateral direito. Então, assim, isso com trabalho feito praticamente de 2 anos para cá, né? Mas nós temos uma meninada boa, uma base organizada dentro das suas limitações, mas muito bem organizada, muito bem gerida e a ideia é fomentar mais essa base. Nós chegamos a 200 atletas no passado na base e a gente quer resgatar esse volume de atletas em formação. Até porque a gente tem uma história bonita de formação de atleta, exemplo aí nós tivemos uma Copa do Mundo com 3 atletas do Figueirense, né? André, Felipe e o Firmino. Então, todos os atletas formados nas categorias de base do Figueirense. Legal. É o nosso DNA, não podemos abandonar. Presidente, tradicional, o carreteiro está chegando. Contei essa história nos bastidores para o senhor. Minha pequena, né, adora carreteiro. Esse dia conversando, acho que a gente ouviu no rádio sobre o carreteiro e ela já lançou para mim, né? Tava junto, ficou interessada no evento. Ela ficou bem interessada. Pai, eu gosto de carreteiro. Eu posso ir com a minha camisa, né? Que ela ganhou uma camisa do presidente Norton Beaupré, com o nomezinho dela atrás. Teodora já juntou as peças aí para participar do carreteiro. Tá chegando. Tem ainda camisa para comprar? Tem cerca de 650 camisas vendidas. Opa! Eu conversando agora com o Giovanni, que é o presidente da SOS, da TOF, da Associação das Torcidas Organizadas do Figueirense, eles fizeram mais 150. Então tem camisa à venda ainda a R$50. Queria aqui convocar e conclamar a Nação Alvinegra para que compre essas camisas, que aderirem ao nosso evento, que é o evento de encerramento das festividades do mês de aniversário. Do 102º aniversário do Figueirense. Então, acho que é o momento da gente fechar com chave de ouro, com a vitória, talvez pós-vitória contra o Remo lá em Belém, que a gente entende que essa vitória vai ser fundamental para a gente dar uma arrancada importante em busca da classificação para a segunda fase dessa competição. Mas a gente conta com esse calor da torcida alvinegra mais uma vez para o carreteiro do dia 25. Presidente, além do rango, tem outras atrações, muita música, muito show. Música, chopp, show, a premiação do torneio dominó, que é uma novidade que a gente criou esse ano. Ainda foi um projeto assim embrionário que a gente fez um laboratório, mas entendemos que dá pedal, como fala. O ano que vem a gente quer ampliar esse torneio para mais duplas e fazer um costelão lá embaixo das arquibancadas onde foi feito. Até a sugestão de um torcedor, que aqui agradeço, que a gente está sempre à disposição para ouvir esse tipo de sugestão. Nós temos ideias de ampliar toda a programação de festividade para trazer para dentro dessa programação umas atividades inerentes, sinérgicas com a cidade. Que legal. Ou seja, talvez uma maratona, talvez não, uma maratona, a gente pensa em fazer um beach tênis, algo do tipo para a gente poder usufruir um pouco mais da nossa cidade para o nosso torcedor, para o Figueirense vir também para a comunidade, mostrar que o Figueirense não funciona só dentro do estádio Orlando Scarpelli. A gente viu algumas fotos divulgadas pela assessoria de imprensa. O senhor estava no torneio? Estava. Tá, a gente viu, acho que o presidente Tadeu, o senhor jogou ou estava lá? Não joguei. Posso deixar aqui, na humildade, uma sugestão? Posso deixar? Pode, claro. Duplinha para ano que vem. Presidente Tadeu e Miguel Livramento, dupla de dominó. Daí não tem para ninguém. Tá desafiado, Miguel, para jogar comigo. Daí vai ter Lisa. Não, jogar contigo, contigo, né? Para vocês encararem as duplas. Claro. E se a gente sentar, vai ser para ganhar. Eita! Presidente, hoje dá tempo de acompanhar os outros times, sobra tempo. Gosta de dar uma olhada no Co-Irmão Avaí, em campo, na Chape, no Tigre, no futebol catarinense, nacional? Ô, Mancha, na medida do possível, sim, a gente acompanha, inclusive os demais jogos da própria série da nossa competição, que é a Série C, né? Sim. A gente tem uma ideia, claro que nós não somos treinador de futebol, mas a gente procura estudar o máximo possível para ficar e acompanhar, mais antenado a tudo e também tirar as conclusões, mas acompanho bastante. Quando eu era pequeno, quem jogava o fino da bola no mundo era a Itália. E hoje, presidente? Quem que está jogando, por exemplo, na Série A que o senhor gosta de acompanhar? É um Flamengo, é um Palmeiras, é um Atlético? Eu diria assim, o Palmeiras é um time diferenciado, né, pela sua condição, mas o futebol mais bonito hoje quem joga é o Fluminense, né?
aquele jogo Fluminense, encaixadinho, bem aquele lembrado. jogo apoiado, na linguagem do futebol faz a chacrinha, né? Que é aquele joguinho da Toque. chácara, que é só toquinho curto. Então, acho que o time do Fluminense tem apresentado o futebol mais bonito da Série A hoje. E da Copa do Mundo que passou recentemente por aí, das seleções, quem é que o senhor acompanha, gostou de ver? Foi a Argentina? Foi a França? Eu diria assim, ó, eu gostei muito da França, né? A Argentina foi campeã por mérito, até porque foi predeterminada e predestinada a ganhar, até porque, não que eu não seja patriota, longe disso, mas a gente tem que avaliar o futebol como Sim. ele deve. E se você pegar um gênio da bola, que é o Messi, ele merecia um título mundial, né? Lógico que torci para o Brasil até a hora que saiu, mas acho que ficou em boas mãos por causa do brilhantismo e da genialidade do Messi. Nos campeonatos dos países, hoje o futebol inglês chama a atenção do mundo inteiro? Chama. Eu acho que é o futebol mais competitivo, né? Mais bem jogado, muita força física, né? Eu acho que é a bola da vez, sim. Às vezes os caras dão um passe, até a bola parece que roda diferente nos gramados da rainha lá. Exatamente, Do rei agora, né? Do rei. Parece que a bola roda até para trás, assim, ó. Ela vai indo, vai indo. Gosto muito de ver o futebol inglês também, a Premier. Verdade. E o campeonato das Clubig, o senhor está assistindo o campeonato de Biguaçu, Amador, que esse ano tem a taça Marcelo Cabral. Tô brincando com o senhor. Fui homenageado lá pela presidente Patrícia, colocou o meu nome. Ano passado foi a taça Fábio Machado. Que legal. E esse ano ela colocou a taça, uma homenagem aí, que muito me deixa alegre a taça. Tô brincando com o senhor, campeonato das Mas Clubig. vamos passar a acompanhar. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. O prestígio é um amigo. Tá boa. Quando o presidente Tadeu não está trabalhando, não está envolvido com o futebol, ó, tá de buenas, tá de folga, o que o Tadeu gosta de fazer? Eu fico muito em casa, gosto muito de fazer um churrasco para a família, cozinhar. Vai pescar com o John Léo, não? Não, John Léo não pesca nada, pesca nada. não é a minha praia. Às vezes saio, vou até o Ribeirão da Ilha, que é a família da minha esposa de lá, rever os amigos, passar pelo Canto do Rio lá, foi o clube que eu fiz futebol amador. Mas basicamente em casa, vendo futebol com a família, mas praticamente em casa. O senhor falou do Canto do Rio aí, como é que foi essa história? Então, o Canto do Rio, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, o meu sogro era o presidente do clube. Futebol amador aqui de Florianópolis, né? O Canto do Rio, para quem tá vendo a gente em outros locais do estado. De Florianópolis. E aí, olha só, tinha dois rapazes lá que filmavam o jogo, eles filmavam e um transmitia. E eu virei comentarista deles. Aí, ó. Me chamaram para comentar os jogos, aí a gente foi acompanhado do Canto do Rio, tem muitas gravações lá. E aí fui me interagindo lá no clube e tal, aí me convidaram para ser da diretoria. Justamente o ano que meu sogro saiu, aí houve um novo presidente, eu fiquei de vice do novo presidente, e o presidente era o treinador, e eu era o vice e diretor de futebol. Então, a gente acumulava as funções. Em 95, o Canto do Rio subiu para a primeira divisão do campeonato da Liga Florianopolitana, na época era a federação ainda. E aí resolvemos fazer um projetinho para ser campeão da Liga. Aí fizemos uma seleção do Amador, fizemos uma seleção, claro que tivemos que botar um dinheirinho lá, mas assim, captamos os recursos necessários e fomos campeão no primeiro ano. Daí foi onde eu comecei a me envolver com o Canto do Rio e tal. Depois eu saí, porque o meu trabalho também me tirou de Florianópolis e acompanho até hoje o Canto do Rio, mas mais de longe. Legal. De volta ao futebol profissional, o presidente Tadeu, essa pergunta é complicada. O que está acontecendo com o futebol catarinense? Que viveu aí décadas, 2, 3 décadas de ascensão, de repente se viu em um momento nebuloso. Hoje não temos representantes, por exemplo, na Série A. 2015, o presidente vai lembrar muito bem, o pessoal de casa também, a gente tinha 4 times, incluindo o próprio Figueirense. Eu entendo assim, o futebol, não só o catarinense, mas tudo depende de gestão, né? Certo. E recursos. O futebol catarinense teve sempre umas gestões de paixão, isso é fato. Claro que o dirigente sendo identificado com o clube, torcedor, é importante? É, muito importante, mas tem que saber muito bem separar isso. Com recursos escassos. E quando você põe a paixão na frente, você acaba fazendo loucura, contratando atletas fora do perfil e do orçamento do clube, você gera um endividamento e depois você chega num determinado momento que você não consegue mais fazer a gestão por conta da dívida. E a execução começa a virar uma bola de neve de atropelos e de incerteza de resultado
Então a tendência é que as pessoas, os gestores se afastam, porque ninguém quer pegar um problema, ninguém quer pegar um clube na situação que nós pegamos. Então eu acho que essa mudança no comportamento da gestão que vai ser necessária e vai ser fundamental para que os clubes voltem para a vanguarda do futebol brasileiro. Então é isso que a gente está fazendo no Figueirense, é isso que a gente está buscando no dia a dia. Vocês podem ver que eu estou lá já praticamente no 4º ano, né, porque eu era vice-presidente do presidente Norton, mas a gente nunca nos atropelamos. Vamos trazer fulano de tal, se der para pagar, paga, se não der. Por isso que talvez a gente esteja aí passando esse calvário da Série C, mas é porque a gente primeiro precisa alicerçar, porque senão começa uma casa pelo telhado, começa pelo alicerce. Então você primeiro tem que alicerçar e ir subindo de degrau em degrau. Essa gangorra de sobe e desce atrapalha, porque quando você sai de uma Série B, por exemplo, vai para a Série A, você sai de um orçamento X para 3 vezes, 4 vezes. Aí você acostuma com aquilo ali e você cria uma despesa, um investimento em cima disso. Depois você cai, né, o inverso é verdadeiro, você sai de 3x para X. Então isso você não consegue sustentar. Então qual que é a minha concepção, o meu entendimento? Você tem que alicerçar, subir, quando subir, sustentar. Como foi o caso lá que ficamos 7 anos na série A do Brasileiro. Você sobe com estrutura que você se mantém. A realidade dos clubes de Santa Catarina, eu falo assim, a realidade do Figueirense hoje, né? O ideal é disputar todo ano o Campeonato Catarinense para vencer, chegar na final, ser campeão ou não é um detalhe, mas é chegar nessas finais, se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, beliscar uma Sul-Americana, hoje uma Libertadores até possível por conta dessa quantidade de vagas que existe, mas dentro de uma realidade que não dá para a gente competir com a receita de Série B, por exemplo, de 60 milhões para um Figueirense, contra 300, 400 do Corinthians e do São Paulo, do Palmeiras. Então, dá para a gente atirar nesses caras porque o calibre deles é mais grosso que o da gente. Então, o meu entendimento é fazer uma gestão, equilibrar, estruturar e se sustentar dentro das suas limitações. Legal, presidente. Há 2 anos, no Centenário Alvinegro, o Grupo ND fez uma enquete no portal ND+, para os leitores, os multiespectadores aí, escolherem a seleção dos 100 anos, na época, né, há 2 anos. O ilustrador do grupo aqui, Ricardo Manhãs, fez até um pôster, vou pedir para a gente colocar na tela esse pôster, tá aí, ó. A seleção dos 100 anos, né? Lauro Búrigo como técnico, Pinga, Wilson, Casagrande, Márcio Goiano, Kleber, Geovânio. Agachados, Balduino, Fernandes, Cleiton Xavier, Edmundo e Albeneir. Tá boa essa seleção, presidente? Mudava alguma posição? O presidente tem a caneta, hein? Pode mudar aí. Absolutamente não. Se você está falando da seleção do século, né? Dos 100 anos, né? Eu acho que está... Está bem representada. Olha, eu talvez fizesse alguma mudança ali. Eu acho que o Sérgio Lopes está ali, não, né? Não, o Sérgio Lopes não está. Lauro Búrigo, Pinga... O volante é o... Lauro Búrigo... Pinga, Wilson, Casagrande, Márcio Goiano, Kleber, Geovânio. Balduino, Fernandes, Cleiton Xavier, Edmundo e Albeneir. Esse é o desenho do Ricardo Manhãs. Eu, com todo o respeito que eu tenho pelo futebol e pela raça e capacidade de Geovânio, mas eu botava o Sérgio Lopes no lugar dele. Sérgio Lopes, uma boa... Sérgio Lopes era um volantão diferenciado. Uma boa troca. Presidente, está chegando aqui na retinha final do programa. Muito legal conversar com o senhor, né? Bater um papo sobre o Figueira, bater um papo sobre esse aniversário. É claro que o objetivo agora, se eu fosse fazer a pergunta, tenho certeza que o principal é classificar para essa segunda fase da Série C, dentro de campo. Sem dúvida nenhuma, é o primeiro campeonato. O primeiro campeonato é chegar entre os 8, e aí sim, depois que chegar entre os 8, dependendo da posição que se chegue, é partir para matar o campeonato e subir. Acho que a nossa grande obstinação é a Série B do ano que vem. A gente vai fazer de tudo para que isso aconteça. Nós não vamos nos economizar em termos de energia, de força, até mesmo de reforçar esse time lá na segunda fase do campeonato. Talvez saindo um pouquinho da curva do orçamento, mas a gente vai ter que arriscar um pouquinho. Eu e o presidente, a gente consegue ver aqui o cronômetrozinho regressivo ali na telinha, presidente.
já na retinha final do programa. Mas vale mais um lembrete, o Pix está aí. Vamos aproveitar essa audiência do Conexão ND em todo o estado de Santa Catarina para a gente dar uma reforçada juntos pelo Figueira. Legal. Grande Nação Alvinegra, mais uma vez aqui, buscando um apoio de vocês. A gente sabe que é uma massa fantástica que está sempre junto conosco nos piores momentos. Vocês sempre nos ajudaram, mas a gente queria aqui reeditar o Pix, buscar mais uma força-tarefa dentro da condição de cada um, independente do valor, mas para que a gente faça mais uma ação de Pix que vai ajudar o figueirense em muito para conquistar os nossos grandes objetivos deste ano. E vamos para cima do Remo. Para cima do Remo e de todos os demais, mas agora o próximo passo é o Remo. Tá certo. Ó, presidente, muito legal te receber aqui, resenha muito boa. Legal. Conexão vai terminando. Toda quinta-feira a gente se encontra aqui na Record News Santa Catarina, sempre com um papo bom, um papo interessante, destacando o nosso esporte. Até semana que vem. Falar mais uma vez, foi um prazer receber o senhor. Prazer foi meu. Legal, galera.